Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Você sabe distinguir? A aula de hoje é sobre tipos de sujeito. Eu começo explicando os dois primeiros da lista. O número 1 é o sujeito simples e o número 2 é o sujeito composto. Compare estas duas frases. A primeira, Sérgio viajou. Para identificar o sujeito, a regra é sempre a mesma. A gente pergunta para o verbo o que ou quem. Quem viajou? Sérgio. Logo, Sérgio é o sujeito. E a segunda, Sérgio e Aline viajaram. Repare que temos dois sujeitos, o Sérgio, que sou eu, e a Aline. Essa é a diferença. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. E agora o exemplo dos nossos sonhos. O presidente foi preso. A gente pergunta para o verbo, quem foi preso? A gente responde feliz, o presidente. Nessa frase, o sujeito é simples e corrupto. E eu consigo deixar a frase ainda melhor. O presidente e seus ministros foram presos. Perceba que agora nós temos dois sujeitos, presidente e ministros. Portanto, sujeito composto. Entendeu a diferença? Agora a gente vai para o número 3, sujeito oculto. Não consigo parar de pensar em você. E agora? Qual é o sujeito? Quem não consegue parar de pensar? Eu quero colocar uma palavra antes do verbo consigo. Qual que é a única palavra do mundo que dá certo? Eu. É a única palavra que concorda com a conjugação consigo. Esse é o sujeito oculto. Não está escrito, mas é facilmente identificável. Mais um, chegamos cedo. Eu preciso saber quem chegou para descobrir o sujeito. Qual que é a única palavra que cabe aqui? Nós. Nós é o sujeito oculto da frase. Ok? Número 4, sujeito indeterminado, que é bem parecido com o oculto. Primeiro exemplo, estão chamando. Cadê o sujeito? Quem está chamando? Eu não faço a menor ideia. Eu posso completar essa frase com uma infinidade de possibilidades. Então anota a regrinha aí. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito será sempre sujeito indeterminado. Segundo exemplo, falaram muito de mim na confraternização. Quem? Não sei. Terceira do plural, indeterminado. E eu deixo aí mais 3 exemplos para você analisar. Ok? E antes de ir para o último tipo, eu tenho que te ensinar isso. Chegaram os cartões. Ah, Sérgio, é indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural. Você acabou de falar. Pois é, mais importante que decorar a regra é interpretar, ok? A gente coloca na ordem direta. Os cartões chegaram. E agora, o que ou quem chegaram? Os cartões. Está na terceira pessoa do plural, mas o sujeito está explícito. Tudo que eu fiz foi trocar a frase de ordem para te confundir. E eu deixo outro exemplo na tela para você aprender. É muito comum os concursos fazerem pegadinhas com o sujeito deslocado, tá? E agora sim, o último caso, sujeito inexistente, que tem mais de uma regra. Primeiro tipo de sujeito inexistente, verbo haver com sentido de existência. Como assim, Sérgio? Olha a frase, houve acidentes no bairro. Ah, Sérgio, o sujeito só pode ser acidentes. Não! Quando o verbo haver é sinônimo de existir, nós dizemos que a oração é sem sujeito. Olha só, se eu tivesse falado existiram acidentes no bairro, aí o sujeito é acidentes. Aconteceram acidentes no bairro, aí o sujeito é acidentes. Mas com o verbo haver, não. Perceba ainda que existiram, ocorreram, está no plural, concordando com acidentes. Mas o verbo haver fica no singular. Eu não digo houveram, eu digo houve. Sujeito inexistente, verbo no singular. Mesmo raciocínio no próximo exemplo. Havia muitas pessoas na praia. Perceba que eu não digo haviam, é havia. Com sentido de existir fica no singular e a oração é sem sujeito. Tá? Tá. Mas Sérgio, e se o verbo haver não tiver sentido de existir? É o que eu quero te mostrar agora. Ela havia chegado cedo. É a mesma coisa que ela tinha chegado cedo. Aqui não tem nada de ocorreram ou existiram. E o sujeito da frase é ela. E vai para o plural normalmente. Elas haviam chegado cedo. Mais 2 exemplos aí para você entender. Viu como é fácil? E agora a gente vai para o segundo tipo de sujeito inexistente.
Verbo fazer indicando tempo decorrido ou fenômeno atmosférico. Socorro. Como assim, Sérgio? Analisa comigo. Faz 2 horas que ele saiu. Aqui o verbo fazer indica tempo decorrido, ou seja, o tanto de tempo que faz que ele saiu. Quando é assim, 2 coisas. Primeiro, sujeito inexistente. Segundo, verbo fazer fica no singular. Nada de falar fazem 2 horas, tá bom? Faz 3 meses que eu viajei. Tempo decorrido, sim, a quantia de tempo que decorreu da minha última viagem. Sendo assim, é sujeito inexistente. Sendo assim, o verbo fica no singular. Nada de falar fazem 3 meses, tá bom? Tá bom. E o fenômeno atmosférico, Sérgio? Olha aí, pessoal. Faz muito calor aqui em Passos. E é verdade, faz mesmo. Conhece Passos? Qual que é o sujeito da frase, Sérgio? É o calor? Não. Quando eu uso o verbo fazer indicando clima, novamente nós classificamos como oração sem sujeito. Anotou? Fará dias frios no inverno. Mesma coisa, sujeito inexistente. Mas muita atenção agora! Se o verbo fazer não indicar tempo decorrido, aí ele vai para o plural e vai ter sujeito. Esse é um detalhe muito traiçoeiro nos concursos. Quer ver? Fazem ou faz 2 anos amanhã as gêmeas? Fazem. Veja que o verbo fazer não indica tempo decorrido. Coloca na ordem direta. As gêmeas fazem 2 anos amanhã. O sujeito da frase é as gêmeas, são elas que fazem aniversário. Mas se eu dissesse assim, faz 2 anos que as gêmeas nasceram, agora indica tempo decorrido. Eu estou dizendo quanto tempo faz do nascimento. Aí é sujeito inexistente e fazer no singular, nada de fazem 2 anos. Entendeu? Eu deixo mais um exemplo aí no quadro para você ler com atenção. Percebeu a diferença? E se você quiser assistir a uma aula só sobre o verbo fazer, é só clicar aí no card. Porque agora a gente vai para o terceiro tipo de sujeito inexistente, verbos que indicam fenômenos naturais. Choveu demais hoje. Sujeito, a chuva? Não, sujeito inexistente. Quando indica fenômeno da natureza, é inexistente. Nevou no sul do país, não tem sujeito. Trovejou a noite toda, anoiteceu, escureceu, etc. Mas, novamente, muita atenção. Se esses verbos não indicarem o fenômeno da natureza, aí tem sujeito. Todos os dias chovem notícias tristes nos jornais. O que chove todo dia? Notícias tristes. O núcleo do sujeito, notícias. Seu olhar esquentou quando me viu. O sujeito é seu olhar. Anotou mais essa regrinha? Porque tem mais uma. Mas é a última, eu prometo. Sujeito inexistente. Bastar e chegar no imperativo, indicando suficiência. Basta de mentiras, basta de reclamações, basta de tantas promessas. Chega de problemas, chega de histórias, chega de brigas. Basta de ou chega de qualquer coisa. Todas as 6 frases aí, sujeito inexistente. Tudo anotado? Eu deixo aí na tela um resuminho para você estudar, porque agora é hora de questão. Preparado? Já deixou seu like? Já se inscreveu? Então resolve essa questão da Cefet e fala para mim onde é que tem oração sem sujeito. É na letra A? Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Ah, é fenômeno da natureza. Mas não aqui na letra A. O sujeito é papel picado, foi o que choveu. E a letra B? 5 anos fazem muita diferença. Ah, eu tenho que falar 5 anos faz. É para ser no singular. Não está indicando o tempo decorrido. 1 ano faz diferença. 5 anos fazem diferença. O sujeito da frase é 5 anos e o verbo fica no plural para concordar com ele. Percebeu a pegadinha? Então é a C, haveria desejado ele tudo isso? O verbo haver está aqui para te pegar. Aqui ele não é sinônimo de existir. Coloca na ordem direta. Ele haveria desejado tudo isso? Quem haveria desejado? Ele. O sujeito é ele. Letra D, chegaram as encomendas. Olha, terceira pessoa do plural, eu já falei isso para você. Coloca na ordem direta, o sujeito está explícito. As encomendas chegaram, o sujeito é claramente encomendas. Então é a E, né? Esperanças haverá sempre. Será que o sujeito é esperanças? Esperanças existirão sempre. Aqui o haver é sinônimo de existir. Logo, oração sem sujeito
E aí está o nosso gabarito e a gente vai encerrar a aula com um mega desafio. A oração do desafio todo mundo conhece de cor e salteado, mas pouca gente sabe o que quer dizer. É essa que está aí na tela. Fala para mim qual que é o sujeito dela. Legal, né? Todo mundo já cantou o hino nacional, mas a gente não entende o que ele quer dizer. Achou o sujeito? Eu te garanto que é mais fácil do que parece. Eu vou colocar a oração na ordem direta para você e ela vai ficar assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Melhorou, né? Traduzindo para a linguagem do nosso tempo, as margens tranquilas do rio Ipiranga ouviram o grito sonoro de um povo heróico. Quem que ouviu esse grito sonoro? As margens tranquilas do rio Ipiranga. As margens ouviram o brado. Margens é o núcleo do sujeito e o gabarito da nossa questão. E aí, você se saiu bem nos desafios? Se você quiser assistir a mais uma aula do canal, é só clicar aqui na tela do computador. E se você tem alguma dúvida sobre nossa aula, é só deixar nos comentários que eu te respondo.